Olá, meu irmão, minha irmã. Bem-vindo ao canal. Se você não está inscrito ainda, pode se inscrever. Se você já é inscrito, que bom te ver por aqui de novo. E peço desde já para você comentar sobre esse nosso resumo de cada livro da Bíblia com outras pessoas. E para você também deixar aqui algum comentário, para você curtir, enfim, para você nos ajudar a continuar crescendo aqui no canal e difundindo a palavra de Deus. Eu conto com você. A carta de Paulo a Tito é mais uma das epístolas pastorais que nós temos na Bíblia. Ao lado das duas cartas a Timóteo, estes são os 3 textos que Paulo escreve a jovens pastores, dando a eles algumas instruções e orientações quanto à liderança de uma igreja. Tito era um gentio e que se converteu ao cristianismo por meio da pregação de Paulo. Tanto que, no começo da sua carta, Paulo chama Tito de verdadeiro filho segundo uma fé comum. E ele foi uma mudança tão evidente do poder transformador do Evangelho que quando Paulo, junto com Barnabé, vai a Jerusalém para dar os relatos do que Deus havia feito por meio deles entre os gentios, Tito é a pessoa que é levada, é a prova viva, é a evidência clara do poder transformador de Jesus na vida de alguém. Tito é chamado por Paulo de seu companheiro e cooperador. E ele teve uma participação muito importante na igreja de Corinto, pois é ele que participa ali de alguns eventos e leva ao seu pai espiritual, o apóstolo Paulo, algum relatório sobre a situação daquela igreja. Paulo então escreve, segundo aos Coríntios, e é por meio de Tito que essa carta é levada àquela igreja ali. E foi também este jovem pastor que foi o responsável por completar a coleta aos pobres de Jerusalém, coleta essa direcionada também pelo apóstolo Paulo. Tito era pastor em Creta, uma localidade que tinha uma igreja fundada por Paulo numa de suas viagens missionárias. E uma grande ênfase de Paulo nessa carta é sobre o ensino. Tanto que essa palavra aparece várias vezes neste livro, mesmo que ele sendo pequeno. E a preocupação de Paulo era que Tito tivesse condições de instruir e preparar pessoas ali para serem pastores também, pois o evangelho deveria continuar crescendo e cada igreja que era fundada precisava ter um líder forte e corajoso à frente dela. Existem aqui algumas orientações de requisitos que Paulo diz que o pastor precisa ter. E ele traz também nessa carta algumas orientações quanto ao procedimento que os idosos devem ter de serem exemplos aos mais novos. E também dá algumas instruções em relação aos empregados no tratamento com os seus senhores, com os seus patrões. E há também uma grande preocupação com o falso evangelho que surgia e os judaizantes que tinham uma preocupação e queriam exigir de todos os cristãos que eles também guardassem os mesmos rituais que eles, os judeus, guardavam. Mas acontece que a salvação ela é por meio da graça e não por meio das obras. Aliás, é neste livro que nós encontramos um conhecidíssimo versículo sobre a graça de Deus, que está no capítulo 2, versículo 11, que diz que a graça de Deus se manifestou e trouxe salvação a todos os homens. Portanto, a salvação que nós temos em Jesus não depende daquilo que a gente faça, depende daquilo que Jesus fez. Então não é necessário continuar cumprindo rituais judaicos, fazendo algumas coisas para que elas contribuam ou promovam a nossa salvação, porque nós somos salvos tão somente pela graça de Jesus e nós nos apropriamos dela com a nossa fé nele. E o versículo deste livro que eu gostaria de destacar está no capítulo 1, versículo 16, em que é dito que, em relação a Deus, algumas pessoas professavam conhecê-lo, no entanto, negavam pelas suas obras. Infelizmente, essa é uma realidade comum e visível nos nossos dias também, pois há pessoas que dizem conhecer a Deus, mas no seu dia a dia, com as suas atitudes, elas provam que, na verdade, não o conhecem de verdade. São pessoas que frequentam a igreja apenas no domingo e de segunda a sábado fazem tudo o que quiser. São pessoas que buscam a Deus só em troca de algum interesse, de alguma recompensa
para conseguir alguma coisa em troca e não fazem por interesse genuíno, por amarem a Deus acima de todas as coisas, como deve ser. Que Deus nos livre de agirmos desse jeito, que possamos conhecer a Deus e que possamos mostrar por meio de nossas obras que nós de fato conhecemos, que nós não neguemos a Jesus por meio daquilo que a gente faz, mas que a nossa vida professe perfeitamente a fé que nós temos depositada no nosso Salvador Jesus.